Do Acre ao topo do mundo. Um menino simples de um estado esquecido pelo Brasil, que decidiu acreditar em um sonho grande demais para caber na realidade onde nasceu. No meio do calor, da poeira e das limitações, um jovem chamado Ramon Queiroz começou a forjar o próprio destino. Sem patrocínio, sem estrutura e com equipamentos improvisados, mas com algo que nenhum dinheiro compra: fome de vitória. Enquanto muitos riam da ideia de que um garoto do Acre poderia chegar ao Mister Olímpia, ele respondia em silêncio, com treino, fé e uma disciplina quase sobre-humana. O que ele não sabia é que aquele esforço solitário, muitas vezes acompanhado apenas do som dos pesos batendo no ferro, estava construindo um império invisível. Porque o sucesso nasce no silêncio. E foi nesse silêncio que Ramon Dino começou a escrever uma das histórias mais inspiradoras da história do esporte mundial. Hoje, o menino que treinava em praças públicas carrega o título de um dos maiores fisiculturistas do planeta e um dos brasileiros mais respeitados do cenário internacional. Mas o que existe por trás dessa jornada? Qual foi o plano, a estratégia e principalmente os investimentos, que transformaram o sonho de um jovem acreano em um império global? Essa é a história de fé, sacrifício e inteligência. Essa é a estratégia por trás de Ramon Dino. Sejam todos muito bem-vindos ao Arquivos da Fortuna. Já pega a pipoca, porque hoje nós vamos mergulhar na história de superação, estratégia e disciplina do homem que saiu do Acre para se tornar o Mister Olímpia, Ramon Dino. Ramon Queiroz nasceu em Rio Branco, no Acre, um canto esquecido do mapa, onde as oportunidades são poucas e a esperança, às vezes, parece luxo. Lá, onde o calor castiga, o tempo passa devagar e a vida é dura. Um menino olhava para o horizonte e sonhava alto demais para caber dentro das fronteiras de sua cidade. Mas o que faz alguém continuar acreditando quando tudo parece dizer que não vai dar certo? Para Ramon, a resposta estava no espelho. Porque antes de transformar o corpo, ele precisou transformar a mente. Ele entendeu cedo que o maior peso não estava nas barras de ferro, estava na dúvida. Nos primeiros anos, Ramon treinava com o mínimo, às vezes com pesos improvisados, às vezes sem energia elétrica, às vezes sem acreditar se aquele esforço algum dia faria sentido. Mas ele não parava, nem quando a dor vinha, nem quando o corpo pedia descanso, nem quando as vozes ao redor diziam: "Isso não vai te levar a lugar nenhum." Enquanto muitos esperavam as condições ideais, ele criava as condições. O suor virou investimento, a dor virou capital. Cada gota derramada era como um depósito invisível na conta mais valiosa que existe, a conta do futuro. Sem patrocínio, sem reconhecimento, sem garantias, mas com um propósito tão forte que se tornou combustível. As madrugadas no Acre eram silenciosas, quebradas apenas pelo som metálico dos pesos batendo no chão. E naquele som havia mais que esforço físico, havia fé. A fé de quem acredita que Deus recompensa o esforço mesmo quando o mundo não vê. Ele não treinava para impressionar ninguém, treinava para honrar o dom que recebeu, para provar para si mesmo que o impossível não é uma barreira, é apenas um teste para ver quem tem coragem de continuar. O chão de cimento virou palco, o ferro enferrujado virou troféu e a solidão virou mentora. Enquanto outros buscavam atalhos, Ramon escolheu o caminho mais longo, aquele que constrói caráter antes de construir músculos. Ele descobriu que a verdadeira força não vem do corpo, mas da mente. E quando a mente decide vencer, o corpo não tem outra escolha a não ser obedecer. Cada treino era um ato de fé, cada dor uma oração silenciosa, e a cada gota de suor ele escrevia, com as próprias mãos, o primeiro capítulo da sua história, o capítulo da resiliência. Porque todo império nasce no invisível, e foi no invisível do Acre que começou o império chamado Ramon Dino. Com o tempo, Ramon Dino se tornou sinônimo de fé, disciplina e propósito. Enquanto o mundo se distraía com flashes, ele permanecia no escuro, treinando, estudando e evoluindo em silêncio. Enquanto muitos buscavam fama, Ramon buscava constância. Enquanto outros sonhavam com aplausos, ele sonhava com superação. Nos dias bons, ele treinava. Nos dias ruins, também. E foi essa constância que o transformou em algo raro. Um homem guiado por fé, mas sustentado por estratégia. Enquanto muitos tratavam o corpo como vitrine, Ramon tratava o corpo como empresa, a mente como diretoria e o coração como acionista majoritário da fé. Ele investiu pesado, não apenas em suplementos, mas em conhecimento.
em mentores, em preparação psicológica, em fisiologia, em performance, em mentalidade. Transformou o próprio corpo em uma operação de alta performance, com gestão, métricas e resultados. Cada treino era um relatório de progresso, cada refeição era um cálculo exato de retorno, e cada gota de suor era capital reinvestido na própria grandeza. Quando subia ao palco, não era só músculo, era uma tese viva sobre o poder da mente humana, porque o segredo não estava no físico, estava na mente que ordenava o corpo a não desistir. E se existe uma força que move o impossível, essa força tem nome: fé. A fé que acorda antes do sol, que treina com dor, que resiste às críticas e que acredita mesmo quando o corpo falha. Ramon não se afastou das tentações do mundo por arrogância, mas por sabedoria. Ele entendeu que para chegar onde ninguém chegou, precisava fazer o que ninguém estava disposto a fazer. Abriu mão de festas, conforto e vaidade. E investiu em algo que poucos entendem: a solidão do propósito. Aquela solidão que não é ausência, é foco. É o silêncio de quem sabe que Deus trabalha em segredo antes de mostrar o resultado em público. Foi nesse ponto que o menino do Acre deixou de ser promessa e se tornou fenômeno, não por sorte, mas porque plantou cada vitória com suor, oração e disciplina. Porque no final, a fé é o investimento mais seguro do mundo. Com o sucesso, vieram os contratos, os patrocínios e as oportunidades. Mas, diferente de muitos, Ramon não gastou tudo. Ele investiu. As cifras começaram a crescer, as marcas o procuravam, o público o idolatrava. E enquanto o mundo o via como um fisiculturista, Ramon já se enxergava como um empresário do próprio nome. Ele entendeu cedo que o corpo vence palcos, mas a mente constrói legados. Enquanto alguns se deslumbravam com o brilho das câmeras, ele mantinha os pés no chão e os olhos no futuro. Assinava contratos com calma, estudava cláusulas, pedia conselhos, aprendia sobre negócios. Porque ele sabia que fama passa, mas patrimônio fica. Marcas de suplementos, roupas esportivas, academias, educação física, nutrição, coaching online. Cada passo financeiro foi um movimento de xadrez. Ramon não fazia jogadas por impulso, mas por estratégia. Cada decisão era pensada como quem esculpe uma escultura, com paciência, precisão e visão. Parte dos ganhos foi aplicada em imóveis, franquias e empresas do ramo fitness. Outra parte em conhecimento, porque ele entendeu que o investimento mais rentável é aquele que aumenta sua capacidade de pensar. Enquanto muitos atletas ostentavam carros, relógios e viagens, Ramon multiplicava. Ele não comprava luxo, ele comprava liberdade. Liberdade de escolher onde estar, com quem trabalhar e o que representar. Essa mentalidade o separou da multidão. Enquanto uns buscavam seguidores, ele buscava sustentabilidade. Enquanto outros queriam ser notados, ele queria ser lembrado. E essa diferença o transformou em algo muito maior que um atleta. Hoje, Ramon Dino é uma empresa viva. Um homem que entendeu o jogo, que aprendeu a transformar o suor em capital e a disciplina em ativos. Ele fez o que poucos fazem. Usou a fama como ferramenta, não como vício. Transformou vitórias em investimentos e transformou investimentos em legado. Porque no fim, o verdadeiro campeão não é o que ganha mais troféus, é o que constrói algo que continua existindo quando o palco se apaga. O auge chegou, o momento que o mundo esperava e que o próprio destino parecia ter escrito desde o início. O palco do Mr. Olímpia era o mesmo de tantas lendas que inspiraram gerações. As luzes, intensas, a multidão, em silêncio, e entre os gigantes, lá estava ele, Ramon Dino, o menino do Acre, com o olhar firme e o coração em chamas. Aquele garoto que um dia treinou com pesos enferrujados e sonhou sozinho agora, era visto por milhões. Cada gota de suor, cada madrugada, cada oração parecia ecoar naquele instante. O tempo parou. E então ele ouviu o nome. Aplausos, gritos, flechas. E naquele gesto simbólico, o mundo inteiro entendeu. O impossível tinha sido vencido. Não era apenas um prêmio, era o reconhecimento de uma jornada. Do Acre ao topo do mundo, a história de um homem que acreditou mesmo quando ninguém acreditava. E ali, naquele instante, não existia fama, nem dinheiro, nem glória, só gratidão. Gratidão por cada não que o fez continuar, por cada dor que moldou o caráter, por cada vez que ele escolheu acreditar. Porque o verdadeiro troféu não é de ouro. O verdadeiro troféu é a jornada,
é o poder de inspirar milhões a acreditar que é possível vencer com propósito, fé e estratégia. Ramon mostrou que sucesso não é sorte, é investimento, que os maiores retornos da vida não vêm da pressa, mas da persistência, e que a fé é o ativo mais poderoso que existe. Porque quando você investe em si, o mundo inteiro passa a investir em você. E naquele palco, diante das lendas e dos deuses do esporte, um brasileiro levantou o troféu como quem levanta um sonho, do Acre ao mundo. Ramon Dino não apenas venceu, ele se tornou eterno. A história de Ramon Dino vai além dos músculos e troféus. É sobre fé, visão e propósito. Ele nasceu longe dos holofotes, onde os sonhos pareciam pequenos demais, mas onde muitos viam pobreza, ele viu destino. Ramon nunca quis provar algo para o mundo, e sim para si mesmo. E o impossível se torna real quando a mente não desiste. Do treino pela sobrevivência ao treino pela inspiração, ele construiu mais que um físico, construiu um legado, porque seu maior adversário nunca foi outro atleta, foi um espelho. Com disciplina, fé e propósito, ele mostrou que sucesso não é sorte, é investimento diário, em acordar, continuar e acreditar quando tudo parece bom. Do Acre ao mundo, Ramon transformou dor em força e fé em resultado. Hoje é mais que um campeão, é um símbolo de esperança, porque a disciplina vence o destino, a fé vence o impossível, e quem domina a mente, domina a vida. Ramon Dino não ergueu só um troféu, ergueu uma mensagem, que todo ser humano pode se tornar sua própria obra-prima. Esse foi mais um episódio do Arquivos da Fortuna. Se inscreve no canal, ativa o sininho e lembra, a diferença entre assistir e transformar está na sua ação. Nos vemos no próximo vídeo.